amados ouvintes, nós temos que abrir os nossos corações, porque Yahushua, ele há de vir para buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Este povo está se esforçando para viver de toda palavra que tem saído da boca do nosso amo Yahushua. Yahushua, ele disse aos seus seguidores: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós temos que entender que a palavra de Yahushua é vida e espírito, para a edificação daqueles que são nascidos dele. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do espírito é espírito. Então, se queremos viver na dimensão da espiritualidade de Yahushua, o nosso amo, nós temos que se afastar dos nossos erros, nós temos que se afastar dos nossos pecados, para vivermos uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida honesta, para que o eterno Salvador Yahushua possa ser exaltado em nosso viver, hoje e para todo sempre. Yahushua, ele se atenta para aqueles que estão adorando a ele em espírito e em verdade. Esses são identificados por Yahushua como verdadeiros adoradores. A palavra diz que aquele que diz que está em Yahushua e não guarda os seus mandamentos, esse tal é mentiroso. Porque há muitas pessoas que confessam conhecer a Yahushua, mas negam-no pelas suas obras, sendo homens e mulheres abomináveis, desobedientes, rebeldes, soberbos, que não aceitam a palavra da fé, a palavra da salvação, a palavra da verdade. Amados irmãos, então nós temos que avaliar a nossa conduta, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós sabemos, irmãos, que Yahushua, ele há de vir para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Yahushua, ele diz que aquele que profere o nome santo dele se aparte da iniquidade, porque naquele dia Yahushua, ele vai dizer: há uma grande multidão de pessoas que estão enganadas, das quais eles acreditam que vão herdar e que já fazem parte do reino de Yahushua aqui na terra, através de um viver que não tem regeneração, não tem transformação pela renovação do Espírito de Yahushua no seu entendimento. Você já invocou o nome de Yahushua no dia da imersão nas águas? A imersão nas águas em nome de Yahushua é a imersão de arrependimento para a remissão dos pecados. Yahushua diz que em seu nome os seus seguidores deveriam anunciar, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Yerushalayim. E eles começaram cumprindo esta palavra na cidade de Yerushalayim, dizendo a todo o povo que estavam ali no dia da festa de Pentecostes. O apóstolo Quefas e os demais apóstolos, eles diziam: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, seja imergido em nome de Yahushua o Mashiach para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito de Yahushua, que é o Espírito que chamamos de Ruach Kadosh, é o Espírito Santo. A imersão nas águas em nome de Yahushua é para aquele que quer viver uma vida de testemunha de Yahushua aqui na terra. São pessoas que estão dispostas a confessar a Yahushua através do seu viver, sendo pessoas que procuram dar testemunho de imitadores de Yahushua através do seu falar, através do seu ouvir, através do seu comportamento e sentimento. Então abra o teu coração
Porque há uma diferença entre aquele que serve a Yahushua com aquele que não serve. Aqueles que servem a Yahushua, eles não se assentam à roda dos escarnecedores. Eles não se associam com as obras infrutuosas das trevas. Antes eles condenam as obras das trevas. Não sejais companheiros daqueles que estão se rebelando contra a santidade da palavra do Ame Yahushua. Porque naquele dia Yahushua, ele vai mostrar para aqueles que há uma diferença entre aqueles que vivem servindo a Yahushua em espírito com aqueles que estão servindo a Yahushua pelo poder da sua carne. Os seguidores de Yahushua eram ensinados, amados ouvintes, a renunciar a si mesmo, a tomar sobre si a crucificação da sua velha natureza, para que eles possam estar sendo transformados em verdadeiras testemunhas de Yahushua, para que eles sejam transformados em verdadeiros adoradores, para viver em novidade de vida. Se você não renunciar a si mesmo, se você não crucificar a sua natureza pecaminosa, para viver uma vida justa, santa, honesta, sendo um cumpridor de toda a palavra que sai da boca do Ame Yahushua, procurando amar os seus irmãos, procurando amar os seus amigos e inimigos, de modo nenhum naquele dia você poderá ser reconhecido por Yahushua. Hoje nós estamos vivendo em dias de tempos trabalhosos. Muitas pessoas estão vivendo através de um viver mundano, através de um viver profano, através de um viver pecaminoso, sendo pessoas infiéis, sendo pessoas nécias, pessoas amigas do mundo, e acreditam que estão agradando a Yahushua, o autor da santidade. Aquele que é santo, ele diz para nós, amados ouvintes: sede santos porquanto eu sou santo. E ele quer que nós sejamos santos no falar, no ouvir, no pensar, no sentir, no enxergar, nas atitudes, em toda a nossa maneira de viver, porque esta é a vontade de Yahu, nosso Pai, a nossa santificação. E parte desta santificação nós entendemos que nós temos que iniciar esse processo de santificação através da imersão nas águas, pela invocação do nome de Yahushua o Mashiach. Aqueles que invocam o nome de Yahushua, eles estão invocando o nome do eterno Criador dos céus e da terra. Yahushua, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele se manifestou aqui na terra em dupla natureza. Pela natureza humana ele era o Filho do Homem. Pela natureza divina ele era o próprio Yahu, o Pai, reconciliando consigo a humanidade. Yahushua, no princípio, ele era o verbo, que significa dizer que ele era a palavra. Ele era a palavra viva, que está falando contigo neste momento. Yahushua, ele é a palavra viva, ele é a verdade que fala contigo. E ele diz: e quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então Yahushua, ele, no princípio ele era a palavra, e sendo a palavra, todas as coisas no princípio foram criadas por ele, porque o mundo e tudo que no mundo há foram criadas pela palavra viva chamada Yahushua o Mashiach. Amados ouvintes, Yahushua é Espírito.
E onde está o Espírito de Yahushua e a liberdade? Nós estamos sujeitos ao Espírito, que é para nós anunciar o arrependimento e a remissão dos pecados no nome dele, chamando os pecadores ao arrependimento, dizendo aos pecadores: arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua o Mashiach para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito da verdade, o Ruach Kadosh. Yahushua, irmãos, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é Espírito. Ele é o Espírito que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Se o mundo tivesse conhecido, eles não teriam crucificado o amo, Salvador, Rei eterno, Yahushua o Mashiach. Yahushua, ele se despojou da sua glória celestial e se manifestou aqui na terra para ser o Rei dos Yahudim. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Yahushua? Você crê que o nome de Yahushua é o nome que está santificado tanto nos céus como na terra para a libertação e salvação da tua alma? É por isso que os apóstolos diziam: crê no ame Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Se você crê nele, você não é nunca jamais confundido por ele. Yahushua, ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se você passar a crer em Yahushua a partir de agora e abandonar os seus erros, os seus pecados, para viver uma vida santa, de acordo com aquilo que o Espírito da verdade vai te ensinar, porque Yahushua, ele é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade pelo qual nós cremos que ele é o nosso bom pastor. Yahushua, ele disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que mas deu, ele é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai. E Yahushua, ele afirmou para os Yahudim naquele dia em que ele se manifestou aqui na terra como Filho do Homem: eu e o Pai somos um. Os apóstolos, que eram seguidores de Yahushua, ele levou um certo tempo para conhecer esta verdade, mas Yahushua deixou bem claro aos apóstolos que queriam ver o Pai, que queriam conhecer o Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Yahushua disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. E como disses tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Yahushua, ele é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Infelizmente os homens estão negando a Yahu. Infelizmente os homens negam o verdadeiro Yahu e a vida eterna, acreditando que a divindade do Eterno ela é representada por três pessoas.
Yahushua é a pessoa do próprio Criador Yahu, que é o Espírito da verdade que fala contigo neste momento. Amados ouvintes, nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade celestial do nosso amo. O nosso eterno Criador, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que vive crendo na palavra da verdade. Yahushua, Ele prometeu aos seus seguidores que Ele enviaria até os apóstolos outro Consolador, para que ficasse com os apóstolos para sempre. Quem era este outro Consolador? Nos dias da carne de Yahushua, Ele era o próprio Espírito da verdade em forma humana. Ele estava sendo velado naquele corpo humano chamado Yahushua. Ele disse que enviaria outro Consolador, porque Ele era o próprio Consolador em forma humana. Mas Ele manifestaria no coração dos apóstolos, sendo o Espírito da verdade, o Consolador divino, pelo que a palavra diz o quê? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Yahushua, Ele era o Espírito da verdade que estava habitando com os apóstolos, e que os apóstolos estavam vendo Ele em forma humana. Mas o mundo não conhecia quem de fato era Yahushua. Até mesmo os apóstolos ficaram surpresos de saber que Yahushua, Ele verdadeiramente era o Pai em forma humana. Yahushua, Ele disse para os seus seguidores: se vós me conhecesses a mim, conhecereis contudo a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. O Salvador Yahushua estava revelando ao coração dos apóstolos que Ele era o próprio Pai em forma humana, pela qual os apóstolos estavam vendo. Yahushua diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Os apóstolos estavam conhecendo o Espírito da verdade, e este Espírito da verdade era Yahushua, que confirmou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yahushua, Ele é o Espírito da verdade, sendo Ele a própria verdade, que no princípio era a palavra, e que nos dias da tua salvação Ele se manifestou aqui na terra sendo carne, para buscar e salvar a humanidade, para buscar e salvar os perdidos, para chamar os pecadores ao arrependimento, para nos revelar de que maneira nós devemos andar para agradar a Ele, para que sejamos justificados por meio da nossa fé, para que tenhamos o privilégio de alcançar de Yahushua, o nosso Salvador, a vida eterna. Yahushua disse que o Espírito da verdade, Ele habita com os apóstolos. Ele estava habitando com os apóstolos, mas eles ainda não tinham a vida do Espírito Santo sobre o seu viver, porque Yahushua ainda não havia ido, ainda não tinha sido glorificado para que Ele pudesse, segundo a sua natureza divina, descer e se manifestar
como a palavra viva dentro do coração dos apóstolos. Abra o teu coração, minha irmã. Abra o teu coração, meu irmão. É um alerta do Espírito de Yahushua te despertando para a salvação. É um alerta do Espírito de Yahushua. Yahushua deixou bem claro, porque o Espírito da verdade, ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade ainda não estava na vida dos apóstolos, amados irmãos e irmãs. Mas ele era o Espírito da verdade que estava habitando juntamente com eles. Mas ele estava em forma humana. E Yahushua, ele tinha que ser elevado aos céus, ele tinha que ser glorificado, ele teria que consumar toda a obra que ele veio designado para realizar. E quando ele foi glorificado, ele desceu e se manifestou no coração dos apóstolos, de maneira que os apóstolos, eles diziam: já não é mais nós que vivemos, mas é Yahushua que vive em nós. O Espírito de Yahushua é o Espírito da verdade que está em nós, habitando entre nós e em nossos corações. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele, irmãos. Aquele que diz que tem o Espírito de Yahushua, mas anda transgredindo a palavra, resistindo à palavra, não aceitando o nome de Yahushua, não sendo cumpridor da palavra de Yahushua, Yahushua naquele dia vai te dizer: nunca te conheci, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, não sei de onde vós sois, não sei quem sois vós. Muitos vão chegar dizendo: Yahushua, Yahushua, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos enfermos, não operamos sinais e maravilhas. Irmãos, Yahushua vai deixar bem claro: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. A palavra diz que a ira de Yahu, ela se há manifestado, trazendo, irmãos, punição contra todos os que resistem à palavra da verdade. Yahushua, desde os altos céus, ele irá se manifestar juntamente com seus anjos, como labareda de fogo, trazendo vingança contra todos os que não lhe conhecem e contra todos os que não lhe obedecem. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, versos 8 e diante. Amados ouvintes, é um alerta do Espírito de Yahushua a todos os que habitam na face desta terra. Não resista o Espírito da verdade, meus irmãos e irmãs, antes que seja tarde demais. Yahushua, ele diz que nós temos que nos humilhar debaixo das suas potentes mãos, se achegando a ele através de um coração quebrantado e contrito, buscando o reino dele e a sua justiça, para que ele possa nos lavar e nos purificar com água limpa, que é a palavra da verdade. Esta palavra, ela vai te purificar, ela vai te santificar, ela vai te transformar num verdadeiro adorador, para que você possa andar em verdadeira justiça e santidade, mantendo uma comunhão com Yahushua. Não aceite um viver que muitos estão vivendo. Muitos estão vivendo no pecado. Muitos estão aceitando o pecado na tua maneira de viver. Parece que tudo hoje pode. Yahushua quer só o coração. Yahushua, irmãos, ele não é açougueiro. Yahushua, ele quer habitar num coração de uma pessoa que está transformada. Yahushua, ele quer habitar num coração de uma pessoa que tem um coração espiritual, um coração que ama a justiça. Yahushua, ele disse: aquele que me ama guardará minha palavra,
Se você não está se preocupando em guardar a palavra de Yahushua, naquele dia, Yahushua, Ele vai te sentenciar como rebelde. Ele poderá te sentenciar como soberbo. Então arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yahushua o Mashiach, de acordo com o que os apóstolos diziam, que era para a remissão dos pecados. O apóstolo Shaul, ele invocou o nome de Yahushua para obter os seus pecados apagados. Lá no livro de Atos, capítulo 22, verso 16, até o apóstolo Shaul estava resistindo o Espírito da verdade. E de repente Ananiel, um servo de Yahushua, foi ter com ele. E Ananiel trouxe as palavras de Yahushua para serem anunciadas ao coração do servo de Yahushua, que seria escolhido para ser um emissário, um missionário, um apóstolo, que levaria o nome de Yahushua a todos os que estavam longe e perto. E Ananiel disse para o servo de Yahushua, que estava sendo disciplinado para a salvação, ao apóstolo Shaul, ele disse: por que te detens? Por que te detens? Levanta-te e batiza-te e imerge-te, invocando o nome do Ame Yahushua para a remissão dos teus pecados, invocando o nome de Yahushua para que sejam lavados os teus pecados. Você precisa reconhecer a necessidade de que todos aqueles que invocam o nome de Yahushua para a remissão dos pecados, estas vidas, elas têm o compromisso de confessar a Yahushua até a morte. Estas vidas têm o compromisso de confessar e dar testemunho de Yahushua até a morte. Então a palavra de Yahushua está deixando bem claro para todos nós, irmãos, que nós temos que se preocupar. É um alerta do Espírito de Yahushua. Arrepende-te, pois, deste teu pecado, e converta-te de todos os teus maus caminhos, para que sejam apagados os seus pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença de Yahushua, o teu Salvador, que se manifestará sendo Ele o Ruach Kadosh, vivendo em ti, de maneira que não será mais você que viverá, mas é Yahushua que viverá em tua vida. Yahushua, Ele deixa bem claro que aquele que não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. E quem são aqueles que têm o Espírito de Yahushua? Diz a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 30 a 31, que Yahushua, Ele dá do Espírito dele a todos quanto lhe obedecem. Se você não se esforçar para obedecer a Yahushua, Ele não irá te conceder o Espírito dele. O profeta Yoshanã, o imersor, ele apareceu no deserto de Yahudá, anunciando uma mensagem pela qual naqueles dias o profeta Yoshanã, ele era a voz de Yahu, clamando no deserto, chamando os pecadores para que venham receber a remissão dos seus pecados. Ele veio preparar o caminho de Yahushua, ele veio preparar o caminho do seu amo. O profeta, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E ali toda Yahushalayim, toda Yahudá e Galil,
iam ter com ele. E ele dizia: produzi, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. É assim, irmãos. Não adianta dizer que crê em Yahushua apenas de lábios. Yahushua, ele quer que você viva produzindo como uma árvore boa frutos dignos do teu arrependimento. Esses frutos dignos do arrependimento é da liberdade para que o Espírito da verdade faça de você uma pessoa que seja uma árvore cheia de bons frutos, uma árvore boa, que produza os frutos da vida do Espírito Ruach Kadosh em tua vida. O teu viver será um viver de santidade. Por isso, a salvação de Yahu se há manifestado, trazendo um despertamento para todos os homens e mulheres na face desta terra, nos disciplinando e ensinando a todos que é necessário renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para que venhamos fazer parte do povo que Yahushua tomará para o seu nome. Yahushua, ele é o herdeiro. Todo o reino dos céus lhe pertence. Ninguém entra no reino dele sem que possa estar invocando o nome dele. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Am Yahushua será salvo. Os apóstolos anunciavam dizendo: crê no Am Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Você tem que confessar a Yahushua como o amo da tua alma, o amo da tua vida. E você deve se sujeitar a ele, permanecendo nas palavras dele, sendo fiel a ele até a morte, para que você naquele dia, ao vencer este mundo, ao vencer o pecado, ao vencer esse sistema religioso podre, naquele dia Yahushua, ele vai te vestir de vestes brancas, compridas e resplandecentes, de linho finíssimo. Ele te porá uma coroa de honra sobre a tua vida. E ele diz que de maneira nenhuma riscará o seu nome do livro dele. E ele promete que vai confessar o teu nome diante dos seus anjos que estão no céu. Naquele dia, Yahushua vai te dizer: entrai no gozo do vosso amo. Vinde a mim todos os que estão. Vinde a mim todos os benditos, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amados ouvintes, é uma exortação que o Espírito de Yahushua ele traz aos nossos corações.
E Ele deixa este alerta para a tua vida e de toda a tua família. Escapa-te por tua vida, minha amada irmã, meu amado irmão, e não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló, que recebeu a ordem de escapar e não olhar para trás. E ela olhou para trás. E infelizmente ela foi transformada numa mulher de estátua de sal. Ela ficou paralisada. Ela não pôde mais dar nenhum passo para frente, porque ela olhou para trás. Ela foi rebelde, ela foi desobediente. A soberba ainda estava no coração dela. E Yahushua, ele está dizendo: segue-me e dar-te-ei a vida eterna. Abandona os seus erros, os seus pecados. Abandona esse sistema religioso que quer somente buscar tirar proveito da tua vida. Quantos que ensinam que você, para ser salvo, você precisa demonstrar uma fé, que é uma fé em que a tua fé é provada pela quantidade de dinheiro que você dá para uma instituição religiosa. Tais homens são lobos, são cães gulosos, são homens que estão preocupados com a vida nesta vida e não a vida após esta vida. E Yahushua, ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São homens que não estão preocupados em te alertar para que você escape por tua vida, para que você seja salvo desta geração adúltera e pecadora, desta geração perversa, que são inimigos de Yahu. Porque a palavra diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Yahu não está sobre ele. E ele te exorta, te repreendendo, dizendo: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Yahu. Aqueles que seguem a Yahushua não são do mundo, como Yahushua deste mundo não é. Nós não podemos mais amar as coisas deste mundo. Nós temos que buscar, irmãos, a Yahushua enquanto nós podemos achar, e invocar o nome dele para a salvação e remissão dos nossos pecados, enquanto nós estamos tendo esta rica oportunidade. Yahushua, ele disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você não aceita esta palavra, porque infelizmente o teu coração está endurecido pelo engano do teu pecado, afasta-te deste teu mundanismo, afasta desta vida profana, porque Yahushua diz que naquele dia cada um de nós daremos conta diante dele. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Yahushua vai julgar a cada um segundo as suas obras. Ele mesmo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então arrependa-te. Se você não quiser se arrepender, você está vivendo na sujeira do pecado. Suje-se mais ainda. Você que não quer aceitar a verdade, você que não aceita o evangelho de Yahushua, Yahushua está permitindo você viver ainda na imundícia do pecado. Mas Yahushua, naquele dia, ele vai te sentenciar. Ele se manifestará desde os altos céus, juntamente com seus anjos, como labareda de fogo, e ele vai vir com vingança contra a tua vida. Então, meus irmãos, arrependei-vos e convertei-vos, para que escape da punição que há de vir contra todos os que lhe desobedecem. Viva a palavra de Yahushua, e será salvo tu e a tua casa. Amados ouvintes, é uma honra para nós ouvir estas palavras do Espírito de Yahushua falando conosco para o arrependimento.
Amados irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos até roucos, preocupados com a salvação de vocês. Irmão Edivaldo, seus discursos são muito pesados. Quem pode suportar esses discursos? Yahushua, ele disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para você que está na carne, esse discurso é pesado. Mas para aqueles que estão no Espírito, esse discurso é o poder de Yahu para a salvação de todos aqueles que nele creem. Se você não abandonar os seus pecados para crucificar a sua natureza humana, a sua natureza carnal, de maneira que o pecado não venha a reinar sobre o teu corpo mortal, você tem que resistir os desejos da sua carne. Você tem que resistir o pecado que tão de perto te rodeia para o mundanismo. E aceita a palavra da fé, amados ouvintes. Os irmãos aí do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, do Amapá, do Piauí, do Sergipe, da Paraíba, do Maranhão, da Bahia, do Pernambuco, todos esses irmãos que têm ouvido e acompanhado as nossas transmissões, arrependa-te enquanto vós podeis achar a salvação. E Yahushua, ele diz: vinde e comprai sem preço e sem dinheiro. A salvação nós compramos sem preço e sem dinheiro. Você não precisa fazer o voto da prosperidade. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa ser uma pessoa que enriqueça as organizações religiosas, não. O verdadeiro adorador, ele tem o Espírito de Yahushua guiando ele, para que ele não se torne uma presa fácil na mão dos lobos devoradores. São homens avarentos, são homens presunçosos, são homens que iludem as pessoas com mentira, pelo engano do pecado. Aqueles que seguiam Yahushua, nenhum deles eram ricos, nenhum deles buscava riqueza. A riqueza que eles buscavam era a vida eterna, eram os tesouros no céu, e não os tesouros da terra, que são como um lixo, que são como uma imundícia. Não busque riqueza no lixão deste mundo. Muitos estão buscando uma felicidade nas coisas deste mundo. Os apóstolos, eles eram perseguidos, eles eram criticados, eles eram maltratados, eles eram odiados de todos por causa do nome de Yahushua, porque o nome de Yahushua produzia uma certa ira no coração dos homens religiosos. Pelo nome de Yahushua, os apóstolos curavam os enfermos. Pelo nome de Yahushua, os apóstolos expulsavam os demônios, libertando as pessoas de demônios. Então, meus irmãos e irmãs, aceita esta palavra. É vida eterna para o que crê, e infelizmente é morte eterna para os que não creem.